Nós vamos dar sequência aqui à mensagem do livro de Gênesis. Eu peço que você acompanhe aí, no capítulo 41. É um capítulo um tanto quanto longo, mas nós vamos fazer esse capítulo ficar curto para nós hoje. Todos acharam? Irmãos, qual é o contexto aqui? Se passaram 2 anos que o faraó havia libertado o copeiro, chefe da prisão. E vocês lembram que esse copeiro havia tido um sonho, e nesse sonho o José interpretou os sonhos e o faraó então reconduziu o copeiro novamente a um posto de honra. Interessante que esse sonho de Faraó é um sonho metafórico, ou seja, não há fala, não contém nenhuma orientação de Deus nesse sonho. São apenas imagens, figuras, eventos, milhos, vacas, vacas gordas, vacas magras, vacas feias. Então, o texto diz aí que Faraó acordou perturbado e ele chegou a convocar todos os magos do Egito. Os magos eram aqueles que faziam as magias e eles acreditavam que através das magias os sonhos podiam ser revelados. Mas o texto diz que ninguém pôde interpretar esses sonhos, nem os sábios, nem os magos, ninguém foi capaz de decifrar o que estava por trás desse sonho metafórico. E aí então diz no verso de número 9, que o faraó disse ao copeiro-chefe, aquele que estava preso: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, me pôs sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. E nós tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar. Diante do fracasso dos magos e dos sábios do Egito, o copeiro, enfim, se lembrou de José. Talvez como uma dívida de gratidão a José, por José ter ajudado ele no período em que ele ficou preso. E aí o copeiro então contou a Faraó a sua experiência na prisão nesses 2 anos e como José havia interpretado esses sonhos. E disse ainda que a sua interpretação foi rigorosamente fiel ao que havia acontecido. Ou seja, o copeiro foi restituído ao seu cargo e o padeiro foi enforcado conforme José havia interpretado. E aí então, diante dessa lembrança do copeiro, Faraó então pede para que José seja conduzido à presença dele. No verso de número 14, então, imediatamente o faraó mandou buscar José na prisão. E o texto diz então que o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra.
Ele se barbeou, ele mudou de roupa, e ele foi então apresentado a Faraó. E este lhe disse: olha, eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Eu ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando você ouve um sonho, você pode interpretá-lo. Então, imediatamente o faraó manda buscar o José na prisão. O texto diz que ele sai às pressas. E faraó diz que havia sido informado de que José tinha o poder de interpretar sonhos. Ao que o José respondeu: mas isto não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Dois fatos me chamam a atenção aqui. O primeiro deles, no verso 14, é que mesmo José tendo saído às pressas da masmorra, o texto diz que ele saiu à pressa, ele ainda se barbeou. O texto diz que ele mudou de roupa, porque José sabia que ele se apresentaria diante de um rei. José demonstra com isso respeito à dignidade do máximo governador daquele poderoso império. José estaria diante do mais importante monarca da época. E quando nós nos apresentamos diante de pessoas importantes, nós não podemos ir de qualquer jeito, né? Então José se barbeou, José mudou de roupa. No verso de número 15, quando o faraó começa a elogiar o José pela sua capacidade de interpretar os sonhos, José respeitosamente diz a faraó: olha, eu recuso esse elogio, porque não está em mim o poder de interpretar os sonhos. Isso é dom de Deus. Então a atitude de José de atribuir a Deus o dom de revelar os sonhos vai na contramão da atitude dos sábios e dos magos do Egito, que com toda arrogância eles achavam que através das suas magias era possível decifrar qualquer sonho. Olha que interessante. Então, contou Faraó a José. E aí ele começa a contar: no meu sonho, eu estava de pé na margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após essas, subiam outras vacas fracas, muito feias, avistas e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei. Depois eu vi em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. E após elas nascerem, 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Eu contei aos magos o meu sonho, mas ninguém houve que pudesse interpretar. Eu quero destacar aqui 2 fatos nesse sonho de Faraó. O primeiro deles, no verso 25, é que o agente do sonho é Deus. Então respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um.
Deus manifestou a Faraó o que havia de fazer. Ou seja, o agente do sonho é Deus. E tudo acontecerá da forma determinada por Deus. Segunda coisa que me chama a atenção é que a decisão é irrevogável. Não tem como mudar o destino. Não tem como mudar o plano. Não tem como os mágicos fazerem mandingas para alterar o percurso das coisas. A natureza desses sonhos está em Deus. É Deus que revelou a Faraó o que há de fazer. Ou seja, Deus vai fazer conforme Ele revelou. E aí então, segundo, José revela que os sonhos também apontam para o futuro, fatos futuros. Verso de número 26. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho, Faraó, é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazer. Então as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias apontam para 7 anos de abundância. Da mesma forma que as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas apontam para 7 anos de fome. É um sonho um tanto quanto intrigante. Mas Deus, Ele antecipa o conhecimento do futuro, o que vai acontecer no futuro. Para quê? Para que medidas fossem tomadas no presente. E se o Faraó der ouvidos à advertência de Deus para esses 7 períodos de abundância e 7 períodos de fome, ele seria bem-sucedido. Logo, se ele não der ouvidos ao que Deus está interpretando através de José, ele com certeza seria levado ao fracasso. E aí, olha que interessante, meus irmãos, no verso de número 33. O José está ocupando um protagonismo nesse capítulo. O José passa de prisioneiro para conselheiro de Faraó. O texto diz: agora, pois, escolha Faraó um homem. José saiu da prisão às pressas, se barbeou, colocou uma roupa nova e foi ao encontro do homem mais importante da época. Ele chega na presença de Faraó como um prisioneiro. E agora, ele já está sendo um conselheiro.
E ele dá 3 conselhos para Faraó. O primeiro conselho, ele acentua que Faraó precisaria de um homem com 2 atributos que um administrador geral precisa ter. No verso 33, o primeiro atributo, Faraó, está vindo 7 anos de fartura e está vindo 7 anos de fome. Então você vai precisar de um homem bem ajuizado. Um homem bem ajuizado. E não só um homem com juízo, mas Faraó, eu aconselho você também que você escolha um homem sábio. Ora, em cargos de liderança, é preciso ter o homem certo, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, com os propósitos certos. O Faraó não poderia colocar qualquer pessoa diante dessa missão. O mundo estaria entrando num colapso, a fome seria gravíssima. Então José falou: olha, você, Faraó, coloque um homem sábio e ajuizado. Ajuizado, porque um líder com juízo, ele não é influenciado por mentes tacanhas. Ele tem convicção das suas decisões. E o sábio, o líder sábio, é aquele que consegue conjugar experiência com conhecimento. Então, imagine você, um prisioneiro, diante do homem mais importante do mundo naquela época, aconselhando o Faraó como é que ele deveria escolher o administrador para esses 14 anos, sendo 7 de fome e 7 de abundância. Verso de número 34. José ainda diz assim: olha, ô Faraó, não basta só ter um líder, um administrador, ajuizado, com sabedoria, mas esses administradores, eles também estarão sobre a terra, eles vão precisar de uma equipe, de outros gestores para o ajudar. José está dizendo a Faraó: Faraó, não coloque poder na mão de um único líder. Não centralize. Você tem que fazer com que vários outros líderes ajudem nessa tarefa, nesses 7 anos de fartura. Na verdade, meus irmãos, o poder, ele deve ser compartilhado, nunca concentrado. Quando o poder é compartilhado e responsavelmente acompanhado, ele produz mais resultados. Então, sobre o comando de um líder maior, Faraó também colocaria vários outros administradores sobre a terra. E o texto diz: para que toda essa abundância dos frutos da terra estivesse seguro. É interessante, né, meus irmãos? Que o Faraó, ele é aconselhado por José a juntar alimento no tempo de fartura, para que não faltasse no tempo de escassez. Olha o que diz no verso 35. O José aconselhando o Faraó: olha, você faz assim, Faraó, você ajunta os administradores, toda a colheita dos anos bons que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, o que os administradores regionais deveriam fazer?
era juntar nos tempos de fartura, colocar essa colheita debaixo do poder de Faraó, para que o Faraó então pudesse abastecer toda a terra nos 7 anos que viriam de fome. O princípio que José defende aqui é claro: devemos ajuntar na época de abundância para não faltar na época de escassez. Há muitos crentes que não têm controle sobre os seus gastos, quando estão vivendo em épocas de abundância, torram em fazer dívidas, gasta além do necessário e não faz nenhum tipo de reserva. E como a nossa vida é muito cíclica, e hoje você pode estar vivendo um período de muita abundância, mas amanhã você pode passar por um período de escassez, aí chega na época da escassez, não tem de onde tirar. Então qual o princípio que José está ensinando para Faraó e que nós podemos aplicar para a nossa vida? Você está vivendo em época de abundância? Você tem que aprender a reservar uma parte dos seus rendimentos, das suas receitas, para poder enfrentar os períodos de escassez. É assim que na cultura oriental, os japoneses fazem, os europeus fazem, mas o latino-americano tem uma dificuldade imensa com isso. O brasileiro, então, nem se fala. Você trabalha, chega agora, no mês de dezembro, quanto que você conseguiu juntar como fruto do seu trabalho? Alguns entram no mês de janeiro em dívida e chegam no mês de dezembro em dívida. Ninguém aguenta. Mais cedo ou mais tarde você vai abrir o bico. E é exatamente isso que José está falando para Faraó. Faraó, vai vir 7 anos bons aí, ó. A bolsa vai estar lá em cima, a poupança vai estar aplicando bem, o PIB mundial vai crescer, os empregos vão bombar, vai vir 7 anos de muita fartura. Eu aconselho o Faraó, nesses 7 anos, a reservar uma parte. Por quê? Porque depois desses 7 anos, virão 7 anos de muita fome. E só um tolo não pensa, só um crente tolo é que pensa que a vida dele todinha vai ser uma vida de abundância, que ele nunca vai passar por perrengues. A gente passa, irmãos. A gente passa. O texto diz assim, olha, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão ajuizado. E, olha, o Faraó de bobo não tem nada. Ele fala, bem, o José está me aconselhando um homem sábio e ajuizado, mas quem é que tem mais juízo do que esse José? O próprio Faraó reconhece: há algum homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então o Faraó começa a perceber que ele está diante de um grande talento, de um grande administrador, de um grande gestor, de um magnífico líder. E aí então diz o texto no verso de número 40, o Faraó, ele nomeia José como administrador. Administrarás a minha casa. E te digo mais, José, eu vou te revestir de autoridade sobre toda a terra do Egito. Você administrará a minha casa, a tua palavra o povo vai ter que obedecer. Somente no trono eu serei maior do que você.
Ou seja, daqui para frente, quando José falar, o povo só terá duas opções: obedecer e se submeter. Como que Deus está exaltando José? Está vendo o caminho que Deus escolhe para exaltar o homem? José não é exaltado na igreja. José não é exaltado na sua família. José não é exaltado pelos crentes. José é exaltado pelo ímpio. Deus levanta um ímpio para exaltar o crente. Verso de número 42. O faraó dá 3 objetos, símbolos desse poder e dessa autoridade que ele está entregando para José. O primeiro objeto, verso de número 42, faraó tira o anel da sua própria mão e põe na mão de José. O anel era a coroação da mão. Era o sinal da mais alta dignidade. Naquela época não havia tabeliões, não haviam cartórios. Então, todo documento oficial do rei teria que ter um selo. E só quem possuísse o anel de sinete é que poderia dar o selo. Então, só esse documento está válido por mim. Está registrado no cartório. Ou seja, ninguém em todo o Egito podia vender uma propriedade que fosse se não tivesse a aprovação de José. É interessante, né? Para um homem que acabou de sair da prisão. Para um homem que foi vendido por 20 moedas de prata, menos do que o valor de um escravo. Ou seja, Faraó fez da mão de José a sua própria mão. Aonde José colocasse a mão, é como se fosse o próprio Faraó endossando. Segundo objeto, fez José vestir roupas de linho fino. Só havia uma classe em todo o Egito que podia vestir roupas de linho fino, que eram os sacerdotes. Então, com esse símbolo, o faraó está elevando José ao mais alto da corte egípcia, que eram os sacerdotes. Irmãos, há 13 anos atrás, José os seus irmãos haviam arrancado as suas túnicas e o vendido nu. Alguns anos atrás, a esposa de Potifar arrancou as suas vestes e o denunciou para que ele fosse preso. Mas agora, o faraó concede a José a mais alta roupa da corte egípcia. Como Deus exalta o homem, né, meus irmãos? Faraó agora, usado por Deus, nos faz acreditar o quanto o mundo dá voltas. O terceiro objeto, e também pôs um colar de ouro. O colar de ouro era usado na época para distinguir o chefe de todos os outros comandantes. O colar de ouro era reservado ao faraó e a quem faraó o designar. Só tinha 2 pessoas no Egito com esse colar de ouro: o faraó e o José. Que interessante, né? Como Deus faz as coisas. O jovem José, vendido como escravo, agora é o segundo maior no Egito. A lição que eu aprendo é que José
confiou em Deus no tempo da prova. E Deus o exaltou no tempo oportuno. Quando você passa pela prova, você confia que Deus está ali. Para que no tempo oportuno Deus também possa te exaltar. Verso de número 43. Então, não parou por aí não. Faraó foi honrando e enaltecendo José num cortejo público. O texto diz que Faraó fez José subir no carro e todos diante dele se inclinavam. Deste modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então imagina, né? Aquele cara que chegou no Egito com uma coleira no pescoço, sendo conduzido como um escravo, descalço e nu, agora está passeando nas carruagens oficiais de Faraó. E todos os egípcios se inclinavam perante o José. Irmãos, sai de baixo quando Deus quer exaltar o homem. Não há capeta no mundo que vai frustrar os planos de Deus na vida do homem. Deus escolhe os caminhos que às vezes para nós não entendemos. Você talvez não consiga assimilar o porquê que você está nessa prova, você não sabe o porquê isso acontece com você, mas se você confiar em Deus, se você entender que o agente da prova é o Deus de Israel, vai ser uma bênção. Verso de número 44, disse ainda Faraó a José, olha, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. É muita honra para um escravo, irmãos. É muita honra para um escravo. É só Deus que faz essas coisas. E aí no verso de número 45, então, o Faraó dá um novo nome para o José. O José agora é da família, agora ele usa linho fino, agora ele pertence à corte egípcia. Então, o Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ou seja, o nome Zafenate Paneia significa aquele que revela o mistério. Então o próprio Faraó batiza José com um novo nome, um novo significado, indicando assim que José havia alcançado a posição de maior honra no Egito. Até hoje, quando você vai ao Egito, há dois judeus que são respeitadíssimos: José e Moisés. O Egito é um país muçulmano. O Egito é um país predominantemente islâmico, aonde se adora Maomé. Mas quando você chega no Egito, há dois homens lá que tiveram uma passagem no Egito que são respeitadíssimos: José e Moisés. Porque quando Deus levanta o homem para exaltar, irmãos, é para sempre. É para sempre. Então José recebe um novo nome de Faraó, no verso de número 45. E também o Faraó dá uma mulher para ele, uma esposa. E então aqui ele não casa com qualquer mulher, mas é a filha de Potífera, que é um sacerdote também, respeitado no Egito. Então, o José entra para o seio nobre da elite egípcia.
Não tem mais volta. Agora é só para frente. Os anos de humilhação ficaram para trás. Os anos em que ele apanhou dos irmãos, jogado numa cratera, sem roupa, passou fome, vendido como escravo. Os anos que ele ficou preso na masmorra, na prisão ali, acabou. Agora, o José só vai para frente. Ou seja, quando você estiver indo para trás, não se preocupa não. Confie em Deus. Que às vezes é só um impulso para você poder ir mais para frente. José me ensina que eu posso conviver com o sucesso e manter as minhas origens e ser ainda uma pessoa simples, humilde, sem tripudiar em cima de ninguém, porque foi Deus que levou José no topo. E que esse ano de 2023, para você, seja um ano também de muitas vitórias. Que Deus coloque você no lugar alto. Não por envaidecimento, não para você ficar envaidecido, mas para que você possa testemunhar o quão grande é Deus na sua vida. Deus, quando Deus quer exaltar alguém, a gente precisa estar com o coração muito humilde, viu? Porque arrogante Deus não exalta. Soberbo Deus não exalta. Então, pense nisso na tua vida. Se você está passando uma prova, não desconte a sua raiva nos outros. Não desconte sua raiva nos seus irmãos, na sua igreja, na sua família. Aguenta firme. Talvez você está passando por 7 anos de fome, mas vai chegar aos 7 anos da fartura também. Feche os olhos.